Num mundo de contrastes, onde a vitrine de uma loja de luxo reflete a calçada onde alguém dorme, nasce uma pergunta, uma inquietação. Será este o único jeito de viver? O capitalismo, com sua dança frenética de competição lucros-perdas, nos trouxe inovações incríveis, é verdade, mas também nos deixou com uma sensação de vertigem de desigualdade. É nesse terreno fértil de insatisfação que o socialismo planta sua semente. Ele se apresenta como um espelho que não reflete o que somos, mas o que poderíamos ser. Uma sociedade de iguais, onde a riqueza é de todos e para todos. A promessa é sedutora, quase poética. Uma sinfonia onde cada instrumento tem a mesma importância, regida pela batuta de um maestro benevolente, o Estado. A proposta central do socialismo é uma inversão de lógica. Em vez de indivíduos competindo por um pedaço do bolo, o bolo inteiro seria administrado coletivamente. O Estado, representando o povo, tomaria as rédeas da economia. E aqui a promessa começa a mostrar suas rachaduras. É uma viagem que precisamos fazer, de olhos bem abertos. Quando falamos de socialismo, é fácil se perder em um labirinto de ideias. Existem muitas versões, muitos caminhos propostos. Há aqueles que imaginam comunidades autogeridas pequenas cooperativas, onde as decisões são tomadas em conjunto sem uma autoridade central. É um socialismo mais descentralizado, quase anárquico, que aposta na colaboração espontânea das pessoas. Mas o modelo que marcou a ferro e fogo o século XX, aquele que se tornou sinônimo da palavra para milhões, é o socialismo de Estado. Nele, não há espaço para ambiguidades. O poder é centralizado. O Estado não é apenas um árbitro ou um regulador. Ele é o jogador principal, o dono do tabuleiro e de todas as peças. Nos modelos descentralizados, a propriedade dos meios de produção seria dos próprios trabalhadores que ali atuam. No socialismo de Estado, essa propriedade é transferida para a nação como um todo, mas quem a administra, na prática, é o governo central. Uma burocracia estatal assume a tarefa de gerenciar cada detalhe da economia. O Estado se transforma no único patrão, o único empresário, o único investidor. A economia deixa de ser um ecossistema complexo e se torna uma única e gigantesca corporação. A nação S.A. A economia se torna uma máquina que deve funcionar com a precisão de um relógio. O problema é que essa máquina é operada por seres humanos e destinada a servir outros seres humanos, que são tudo menos previsíveis. A ideia de uma sociedade mais justa não nasceu com Marx ou no barulho das fábricas da Revolução Industrial. Ela é um sonho antigo que remonta a filósofos e pensadores que imaginavam uma realidade diferente. Esses primeiros visionários foram chamados de socialistas utópicos. Robert Owen Charles Fourier Saint-Simon. Eram, em essência, sonhadores. Eles não propunham uma revolução violenta, mas a criação de comunidades modelo, pequenas ilhas de perfeição. Esses projetos eram como castelos de areia. Entraram, então, Karl Marx e Friedrich Engels. Olharam para os utópicos com desprezo. Os achavam ingênuos. Para eles, o socialismo não era boa vontade. Era uma inevitabilidade histórica. Uma ciência. Chamaram-se socialistas científicos. Em vez de sonhar, propuseram analisar o presente. Dissecavam o capitalismo como um biólogo, um organismo. A história é a luta de classes. Patrícios versus plebeus. Senhores feudais versus os servos. Na era moderna, burguesia versus proletariado. Marx dizia: o capitalismo tem as sementes da própria destruição. A competição concentra riqueza e empobrece a maioria. Essa contradição se tornaria insustentável. O socialismo científico virou narrativa poderosa. Não mais sonho, mas destino. Uma vez que a teoria revolucionária se transforma em governo, ela precisa de ferramentas. Como na prática, um Estado assume o controle total de uma economia complexa? O primeiro e mais dramático passo é a nacionalização. Imagine um país como um grande tabuleiro de Monopoly.
A nacionalização é o ato de o Estado declarar que todas as propriedades, as avenidas, as companhias de água e luz, as estações de trem, agora pertencem ao banco, que é ele mesmo. As grandes indústrias, os bancos privados, as vastas extensões de terra agrícola, tudo é expropriado de seus donos e transferido para a propriedade estatal. Com os meios de produção em mãos, o Estado precisa de um manual de instruções. Esse manual é o planejamento central, no lugar da mão invisível do mercado, onde milhões de decisões individuais determinam o que é produzido, entra a mão bem visível de uma agência de planejamento. Um comitê de burocratas e economistas, sentados em uma capital distante, decide tudo. Quantos sapatos o país precisa no próximo ano? Quantas toneladas de aço devem ser produzidas? Qual será o preço do pão? Essas decisões são consolidadas em planos quinquenais, documentos massivos que ditam as metas para cada setor. Outra ferramenta crucial é o monopólio do comércio exterior. No socialismo de Estado, essa porta para o mundo é fechada e substituída por uma única janela, controlada pelo governo. Apenas o Estado pode comprar e vender produtos no mercado internacional. Esses três mecanismos, nacionalização, planejamento central e monopólio comercial, formam a espinha dorsal do controle estatal. A economia deixa de ser uma conversa entre milhões de pessoas e se torna um monólogo do governo. Quando o Estado se torna o único empresário, o cenário para o indivíduo muda drasticamente. A liberdade econômica, pilar do liberalismo, simplesmente deixa de existir. Agora, imagine que você tem uma ideia brilhante para um novo produto, um aplicativo revolucionário, ou, quem sabe, uma receita de bolo que todos amam. Em uma economia de mercado, você poderia alugar um espaço, comprar ingredientes, contratar um ajudante e começar seu próprio negócio. No socialismo de Estado, essa porta está fechada. Não há como abrir uma empresa privada, pois isso seria considerado uma forma de exploração capitalista. Essa proibição vai além de apenas não poder ser um patrão. Ela afeta a autonomia mais básica do indivíduo. Sua carreira não é mais uma escolha sua, baseada em seus talentos e paixões. Ela é, em grande medida, determinada pelo plano central. O Estado decide quantas vagas para engenheiros médicos operários de fábrica são necessárias. Os jovens são direcionados para essas profissões. Seu salário não é negociado com base em seu desempenho, mas fixado por uma tabela salarial do governo. A vida se torna um roteiro escrito por outros, e seu papel é apenas o de seguir as marcações no palco. O impacto sobre a inovação é devastador. O sistema cria o que se pode chamar de gaiola dourada. É uma troca da liberdade pela segurança, da possibilidade do voo pela certeza do alpiste. O socialismo promete eliminar o conflito de classes, mas, na prática, ele cria novas e profundas linhas de fratura na sociedade. O primeiro e mais fundamental conflito é entre o governo e o indivíduo. O Estado, em sua missão de executar o grande plano coletivo, inevitavelmente entra em choque com as aspirações, desejos e liberdades individuais. O que um cidadão quer para sua vida, morar em outra cidade, mudar de profissão, expressar uma opinião dissidente, pode ser visto pelo governo como um desvio, uma ameaça à ordem e à unidade. Para manter o controle, o Estado precisa vigiar, regular e, se necessário, reprimir. A liberdade de expressão, de associação e de movimento são as primeiras vítimas desse conflito. Um segundo conflito, menos visível, mas igualmente corrosivo, ocorre entre a burocracia e a produtividade. O sistema estatal é gerido por uma vasta casta de burocratas, os planejadores. O principal interesse de um burocrata não é, necessariamente, a eficiência ou a qualidade do que é produzido. Seu interesse é manter seu poder, expandir seu departamento, cumprir as metas de papel. Isso cria uma lógica perversa. Um gerente de fábrica pode ser incentivado a produzir milhares de sapatos do pé esquerdo apenas para cumprir a meta de produção de sapatos, mesmo que isso não tenha nenhuma utilidade prática.
O terceiro e talvez mais irônico conflito é entre a elite estatal e a população em geral. A promessa de uma sociedade sem classes se desfaz na realidade de um sistema que cria uma nova classe privilegiada: a nomenclatura. Essa elite não possui riqueza na forma de propriedade privada, mas desfruta de privilégios negados ao cidadão comum. Esses conflitos de interesse transformam a sociedade em um campo minado de tensões. A União Soviética foi o primeiro e maior experimento do socialismo de Estado. Após a Revolução de 1917, o novo governo bolchevique embarcou em uma nacionalização total. Da noite para o dia, toda a indústria, bancos, terras foram confiscados. Sob a liderança de Stalin, o planejamento central foi levado ao extremo com os planos quinquenais. O resultado foi um crescimento industrial espetacular em algumas áreas, transformando uma nação agrária em uma superpotência militar. Mas o custo humano foi apocalíptico. A coletivização forçada da agricultura destruiu a produção de alimentos, causando fomes terríveis, como o Holodomor na Ucrânia, que matou milhões. Cuba, por sua vez, oferece um retrato diferente, mas com a mesma lógica de fundo. Após a Revolução de 1959, Fidel Castro também nacionalizou a economia e centralizou o poder. O país obteve sucessos notáveis em áreas sociais, saúde e educação, criando sistemas universalmente acessíveis e com bons indicadores. No entanto, essa conquista foi sustentada por subsídios maciços da União Soviética. Quando a União Soviética entrou em colapso, a economia cubana quase faliu. A população vive até hoje sob um sistema de racionamento, conhecido como La Libreta, para alimentos e produtos básicos. A China, antes de 1978, é talvez o exemplo mais dramático do fracasso do planejamento central levado ao extremo. Sob Mao Tse-tung, o país lançou o grande salto adiante no final dos anos 50. O plano era ultrapassar a produção de aço do Reino Unido em poucos anos, mobilizando toda a população. Camponeses foram forçados a abandonar suas colheitas para construir pequenos fornos de quintal que produziam aço de péssima qualidade. O resultado foi a desorganização completa da agricultura e a maior fome da história da humanidade, com dezenas de milhões de mortos. Esses três exemplos, embora diferentes em escala e contexto, revelam um padrão assustador. A causa principal dos desastres foi a crença arrogante de que um comitê central poderia planejar e gerir a vida de milhões de pessoas de forma mais eficiente do que elas mesmas. A consequência foi sempre a mesma: ineficiência econômica, escassez crônica, perda de liberdades fundamentais e a criação de tragédias humanas em uma escala monumental. Ao olharmos para o século XX, o veredito da história sobre o socialismo de Estado parece claro.